de um casal de 22 anos que vive na cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, afirmou estar por trás do Sleeping Giants Brasil. Aberto há 7 meses, o perfil alega lutar contra a disseminação de fake news e o financiamento do discurso de ódio. Em entrevista à Folha de São Paulo, Leonardo de Carvalho Leal e também Maiara Stelli, que moram com os pais e são estudantes do 7º semestre de Direito na Faculdade Federal na cidade, assumiram então a autoria da página. Com ações contra conservadores, eles calculam ter retirado de 3 sites de notícias e 2 canais, o equivalente a R$1,5 milhão em anúncios. Atualmente, o casal alega viver do auxílio emergencial. Leonardo diz que era motorista de Uber, mas teve o carro batido no início do ano, enquanto Maiara vendia maquiagens quando a pandemia de Covid-19 fechou os salões de beleza da cidade, tirando sua fonte de renda, segundo ela. O possível fim do anonimato do Sleeping Giants, no entanto, foi visto com grande desconfiança. A hashtag Orange Giants ficou entre os trending topics do Twitter neste domingo. Como é que você avalia essa situação, Fiuza? É uma história mal contada, né? História mal contada. Marcelo, eu acho que isso é caso de polícia, tá? Então, o esclarecimento sobre quem é que monta esse movimento, é um movimento de chantagem, né? Isso é um movimento de chantagem, né? Sleeping Giants. Ele parece ser um movimento ético até, né? Porque o princípio até estaria ok, né? Você é parecido com o boicote, né? Você fala, olha, você não compra uma determinada marca, como começou a acontecer, por exemplo, quando tinha denúncia de trabalho escravo, né? Você faz uma ação de consumo consciente, portanto, uma ação ética contra determinada marca. Esse Sleeping Giants não tem nada a ver com isso. Ele é uma milícia, né? Ele é uma patrulha de coação. E quem está fazendo esse movimento, isso aí evidentemente que não é uma autoria casual, prosaica desse tipo, né? Quer dizer, é uma coisa um pouquinho mais esperta do que isso e um pouquinho mais articulada, para não dizer muito mais articulada. Isso é caso de polícia pelo seguinte: você tem, então, o uso das redes sociais para uma ação tóxica. O que faz esse grupo? Ele faz um ataque de constrangimento, né, sobre patrocinadores, sobre anunciantes, né? Então ele usa aquela possibilidade que a rede social dá de uma arregimentação muito rápida, quantitativa, né? A pessoa que está na berlinda, digamos assim, vê ali sua marca replicada, associada a algo que é indesejável ou que é estigmatizado, e ela prefere recuar. Muitas vezes ela prefere recuar. O que aconteceu? Muitas marcas recuaram, não estou aqui recriminando na fase inicial desse movimento, mas o movimento foi crescendo porque a chantagem foi dando certo, né? Esta forma de coação, né, através de linchamento, ela começou a dar resultado. E o covarde, quando ele recebe combustível, ele fica valente, né? Então eles foram aí tentando... É uma tática de difamação, né, Marcelo? É uma tática de difamação, a velha difamação. É por isso que eu digo que é caso de polícia e de justiça. Porque é facilmente tipificável, né, em vários desses ataques, né, porque o que acontece? Eles fazem o seguinte... Eles retiram a possibilidade da avaliação, do julgamento, da escolha. Eles fazem um linchamento. Aí no linchamento, o que eles querem é um garrote moral. O que eles querem é que o alvo seja eliminado, seja retirado as possibilidades de trabalho, por exemplo, e eles vão lá nos fomentadores, nos patrocinadores, etc. Então, eu acho que é uma questão, eu nunca me interessei por isso, assim como foi apresentado uma batalha de conservadores, progressistas, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Isso é um instrumento, né? Isso é uma tática de guerrilha obscura que precisa ser elucidada. Os responsáveis precisam ser apontados, porque senão essa cultura da coação
ela vai se espalhar, né, por parte daqueles que não estão instrumentalizados dessa maneira. Ou seja, as pessoas comuns. Já está um pouco, né, esse vício, essa mania de delatar os outros, de estigmatizar os outros, de patrulhar os outros, né, de tentar cancelar, como se diz, né, a possibilidade de voz daquela pessoa. Então, isso aí é uma institucionalização de uma prática que é uma prática fascista. Essa é uma prática realmente fascista e a polícia e a justiça têm que dar cabo disso. Acredita nessa história, Ana Paula? Difícil, né, Marcelo? É uma operação muito grande que esse perfil aí vem fazendo. É uma perseguição muito vasta contra vozes aí que pensam de uma maneira diferente da ala progressista aí no Brasil. Então, é muito difícil acreditar que um casal que vive aí do auxílio emergencial tenha todo esse aparato econômico, o aparato financeiro, até mesmo, né, com esse tempo todo e com essas vertentes tão incrustadas aí em vários sites, em várias marcas, em vários intelectuais conservadores, liberais, vários nomes. Então é muito difícil acreditar que apenas um casal que viva aí do auxílio emergencial tenha colocado toda essa operação de guerra mesmo contra vozes que discordam deles. Eu acho que tem que, como diz o famoso filme, follow the money, né? Tem que continuar seguindo o dinheiro. Pode ser que esse casal aí seja também apenas uma cortina de fumaça para coisas maiores, que possam, e nomes também maiores, que possam estar por trás de toda essa operação. Existem alguns rumores e alguns boatos que levam alguns nomes, inclusive de alguns jornalistas, de algumas pessoas relacionadas com certas ONGs de esquerda no Brasil. Então, isso tudo aí tem que ser muito bem investigado, porque o Fiuza falou a palavra certa, isso é fascismo. O tão esperado fascismo do Bolsonaro, né, que até agora não chegou, ele é aí executado diariamente por pessoas como esses dois esse casal jovem aí, e as pessoas que possam estar por trás desse casal. O que existe e deve existir também, agora de uma maneira mais enfática, Marcelo, é que agora a gente vê um movimento contrário também, pessoas querendo investigar, querendo chegar nas raízes desse movimento, colocando o dedo na ferida e apontando também aquelas empresas que estão cancelando anúncios em empresas e nomes de sites conservadores ou intelectuais conservadores e liberais. Agora existe um movimento de contra-ataque também, fazendo uma pressão nessas empresas para que elas não cedam a esse fascismo digital, né, desse movimento aí. Isso é muito importante porque a gente tem que quebrar essa espiral do silêncio, porque quando a gente pensa que apenas algumas vozes fazem esse movimento contra esse fascismo, desses jacobinos aí virtuais, a gente consegue ver que as vozes elas não estão sozinhas, né? Existe sim uma maioria silenciosa que, quando um movimento decide quebrar essa espiral do silêncio imposta por esses grupos por fascismo virtual, a gente vê que existe um exército assim grande por trás, lutando também para que vozes dissidentes e uma diversidade de opiniões ela seja respeitada, não apenas nas redes sociais, mas na vida, né? Eu acho que a gente vive uma democracia saudável e, para ela ser saudável, a gente tem que, às vezes, escutar o que a gente não gosta. E você, José Maria Trindade? Pois é, você sabe que eu fiquei muito surpreso, né? Um prosaico casal ali na idade de 22 anos, e que eu fiquei mais surpreso, eles não entendem nada de mídia social e muito menos de internet, não tinham nem mesmo equipamento, dinheiro, e foram recebendo ajuda e tal. Eu acho que esta é uma tendência mundial e uma resistência que tem origem inclusive nos Estados Unidos, e eu pego emprestado aqui a vigilância que os americanos fazem sobre o direito do consumidor e sobre a qualidade de consumo.
sempre. Antes da internet, já existiam revistas não monetizadas, ou seja, que não aceitavam anúncios, não aceitam anúncios, né, que é o caso deles, e que fazem ali descrições de produtos com problema e já retiraram carro de linha, já evitaram que outros produtos fossem fabricados exatamente por serem danosos ao consumidor. Eu não vejo nada mais parecido com isso do que esta resistência do consumo. Inclusive o Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil tomou emprestado muito essa resistência americana dessas associações de consumidores. Neste caso, eu defendo o que está na Constituição, que é o direito de cada um se expressar, o direito à livre expressão e opinião, desde que não haja, isso eu não gosto, não acho direito, não acho justo, que haja a falta de identificação, você não saber com quem está falando. Esse grupo Sleep Giants, que é um gigante adormecido, uma tradução, ele é mundial, provocou estragos na França, no Canadá, também nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O que eles pregam é que as empresas têm responsabilidade com o que produzem, com o que eles monetizam, com o que eles pagam. E isso também é ativo por aqui. Vários programas, programas infantis e outros, né? A própria Câmara dos Deputados já fez um grande projeto, né? Quem financia a baixaria não merece respeito, alguma coisa desse tipo. E a Câmara dos Deputados divulgava uma lista de programas de rádio e de TV que tinham baixarias. O que eles consideram baixaria era que atentavam contra direitos individuais. E isso acabou afugentando os financiadores, acabou afugentando publicidade. Esse grupo, eles são contra o racismo, xenofobia, antissemitismo, assédio virtual e outras agressões, trabalho escravo e tal. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Mas quem não é contra isso tudo? Todo mundo é contra. Quem é a favor da xenofobia? Quem é a favor do racismo, né? Então, assim, eu acho desnecessário. Mas, enfim, acho que é um direito e que seja transparente, que as pessoas sejam reveladas, né? Esse casal realmente surpreendeu, só lembrando que não é uma ideia do Brasil, eles começaram e ganharam aqui um tipo de franquia, né, no Brasil para fazer essas denúncias. Acho que tem que ir em frente, divulgar mesmo. Olha, esse aqui financia essa baixaria, esse aqui financia racismo, e aí as empresas fiquem à vontade de lidar com isso.